Livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 8, diz assim a palavra de Deus: E disse o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora, que esteja como diante dele. Quem foi que fez a família? Quem foi que fez o casamento? Presta atenção, a gente acabou de ler a palavra de Deus e ficou bem claro para nós que foi Deus quem fez a família, foi Deus quem fez o casamento. Deus não criou o homem para o homem ficar sozinho. Muito pelo contrário, Deus é quem vai identificar a necessidade de que seja criada uma companheira para este homem. Sem dúvida alguma, foi Deus quem fez o primeiro casamento. Isso nos chama a atenção para o valor que essa instituição tem. Repito, é triste a gente observar o quanto a família tem sido desvalorizada nos dias de hoje. É lamentável, é lamentável. A sociedade não incentiva mais o jovem a criar família, a ter família. E a família que existe é totalmente desfigurada em relação àquilo que Deus criou. Mas esta instituição é uma instituição divina. Foi Deus quem fez. Está no ideal de Deus. E como uma instituição divina, Deus, através da família, corretamente estabelecida, dentro dos padrões que Ele criou, é um canal de Deus para fazer grandes coisas que glorificarão ao nome de Deus. Deus criou a família para a família glorificar o nome dEle e através desta família grandes coisas acontecerem. Deus é o responsável pelos princípios que regem a criação da família, a manutenção da família e a união da família. Tudo parte de Deus, tudo vem de Deus. Deus é tanto o idealizador, vamos dizer, o arquiteto dessa ideia toda, como é também aquele que coloca as orientações para manter esse edifício em pé. A gente vai estudar aqui 4 objetivos. A gente vai alcançar esses objetivos. Primeiro, a gente vai entender o propósito divino ao criar a família. O que é que Deus estava pensando? Qual era o propósito dele com isso? Onde é que ele queria chegar? Vamos reconhecer que a união entre homem e mulher é um plano de Deus, projeto de Deus. Vamos aprender os princípios que tornam um casamento bem sucedido. A gente já sabe que as coisas não dão certo assim por acaso, né? Existem princípios que devem ser respeitados. Vamos também refletir a respeito da família como uma instituição divina. O nosso manual traz para nós aqui uma curiosidade. Toda lição nós temos uma curiosidade. E nesta lição nós temos uma explicação sobre a função dos patriarcas. Presta atenção. O patriarca era um homem mais velho e experiente. Ele era responsável não somente sobre a sua família imediata, esposa e filhos, mas como também a descendência que estava abaixo dele, as famílias que estavam abaixo dele. Por exemplo, a família dos seus filhos, ou a família dos filhos dos seus filhos. O patriarca era responsável, tanto pelo bem-estar socioeconômico, como também espiritual da família. Isso nos fala de uma liderança que havia dentro da família para a manutenção, para o cuidado daquela família. Livro de Gênesis, capítulo 1, versículos 27 e 28. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhe disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a
e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que se move sobre a terra. Preste atenção. Vamos entender o propósito desta família. A família é um núcleo de relacionamento. Ou talvez falando de forma mais específica, o casamento é uma instituição, é um núcleo de relacionamento criado por Deus. Nós já falamos aqui em outras oportunidades que Deus é um Deus de relacionamento. No entanto, que Deus é Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele compartilha esse relacionamento com o homem. Nós falamos isso na aula passada, quando falávamos sobre o homem no Jardim do Éden, o propósito do homem estar no Jardim do Éden, relacionamento com Deus. E Deus amplia ainda esta questão de relacionamento ao criar uma companheira para o homem, para que debaixo desta comunidade haja auxílio, reprodução e complementariedade. Deus cria a mulher para auxiliar este homem, para ajudar este homem dentro de uma missão que Deus já tinha colocado a ele. Lembrando que a palavra submissão quer dizer sub, debaixo, missão. Então a mulher que está submissa ao homem, ela está debaixo da missão que Deus colocou ao homem. É isso que vai acontecer com Eva. Deus vai criar Eva para auxiliar o homem na missão que ele já tinha recebido por Deus. É através deste relacionamento que vai acontecer a reprodução da espécie humana, e é através deste relacionamento que existe a complementariedade, que é o fato de um completar o outro. Vamos falar com detalhes sobre isso nesta aula. Algo muito importante a ser ressaltado: ele estabelece um modelo de Deus. Deus demonstra o modelo perfeito, o modelo ideal de casamento, o modelo ideal de família, que não muda diante dos tempos, das épocas, dos costumes e dos padrões que são volúveis, dos padrões que são inconstantes por parte dessa sociedade. Então, independente o curso da humanidade, o padrão de Deus não vai mudar. Independente do que aquilo que é transmitido nas grandes mídias, aquilo que é passado nas novelas, quem está acompanhando diz amém. Já deixa a carteirinha já. Está em qual capítulo aí, irmã? Você acha que eu não sei que tem crente que vê novela, né? Deixa isso para a próxima aula, né? Mas se você está acompanhando, você sabe, né? Que lá está ensinando tudo errado, né? Se por acaso você está vendo lá, você vai concordar comigo, né? Porque qual foi o dia que eles se preocuparam em transmitir o papel de uma família correta? Nunca, porque isso não dá ibope. Isso não dá ibope, não dá audiência. O povo quer ver a desgraça, o povo quer ver coisa errada. Isso chama a atenção das pessoas. Independente daquilo que é estabelecido por este mundo, daquilo que vai se tornando comum para o homem, mas para Deus as coisas não mudam. Ainda ontem eu falava sobre isso, que os valores estão tão invertidos que a gente se assusta em ver as coisas certas. Já percebeu isso? As coisas estão tão ao contrário, assim, tão de ponta cabeça, que a gente se admira em ver as coisas certas, e as coisas erradas já não chamam mais atenção. Há 50 anos atrás, os irmãos que têm um pouquinho mais de tempo de vida, de experiência de vida, você sabe, as pessoas se admiravam, ficavam assustadas quando falavam que alguém separou, é ou não é? Compadre Bastianinho separou da comadre Joaninha, depois de tanto tempo junto. Todo mundo ficava admirado, assustado com aquilo. Hoje em dia ninguém se espanta mais. Puxa, separou depois de um mês. Nossa, viveu bastante tempo ainda, né? Eu no lugar dele não aguentava um dia. A gente já não se assusta mais com o errado. Se tornou tão normal, se banalizou tanto as coisas. A gente se admira quando vê as coisas certas. Nossa, 40 anos junto. Como é que consegue? É ou não é? Mas eu vou repetir: independente ao curso da humanidade, o modelo de Deus ainda é o mesmo.
o padrão de Deus é o mesmo. O padrão de Deus jamais será mudado, porque o homem pensa que tem que fazer diferente. Deus continua dizendo que o padrão dele está no início: homem, mulher, uma carne só, perpetuamente indissolúvel. O que Deus uniu, não separe o homem, e ponto final. Deus não vai mudar por causa do capricho do homem. Ponto número 1. A solidão não era o plano de Deus para Adão. Deus não criou o homem para ficar sozinho. No entanto, que foi Deus que percebeu isso aí, que o homem não podia ficar só. Preste atenção. O propósito principal que Deus criou o homem foi um propósito espiritual. Mas Deus também deu algumas tarefas para Adão. E um dia, após ele cumprir o seu trabalho, já tinha dado o nome para todos os animais, para todos os bichinhos. Adão, cansado daquele trabalho, Deus vai visitar Adão e percebe que ele precisava de alguém para auxiliá-lo, para correspondê-lo. Preste atenção. Foi Deus que percebeu a necessidade do homem. Não foi o homem que pediu para Deus a companheira. Não estou falando que quem está solteiro não pode pedir para Deus. Porque tem gente aí que está orando há muito tempo, né? Senhor, tem misericórdia de mim. Até quando, Senhor, apressa-te em socorrer-me? Com Deus eu deito literalmente e logo durmo. Preste atenção. Mas havia prioridades que Adão estava seguindo e Deus estava vendo. Adão prezava pelo seu relacionamento com Deus e cumpria com aquilo que Deus colocava para ele. Depois de ele fazer aquilo que Deus mandou, Deus viu a necessidade dele e Deus vai criar a sua companheira. Não vou dizer que Deus vai arranjar casamento para os outros, porque o único que ele arranjou, ele saiu como culpado, né? Mas uma coisa eu sei, que Deus vai abençoar, vai abençoar. Se a gente coloca a Deus como prioridade, o problema é que muitos erram nessa parte, porque tiram a prioridade de Deus. Aí começa a ir no desespero atrás de casamento, né? Só falta colocar uma faixa assim, disponível. Vai achar, como diz o ditado, sarna para se coçar, desculpa a expressão. Mas não é outra coisa não, né? É isso aí mesmo, né? Preste atenção. Adão estava priorizando o que Deus tinha mandado ele fazer. Adão está obedecendo a Deus e Deus vai abençoar Adão. Deus vai preparar uma companheira para o auxiliar, para corresponder a alguém como ele, que vai entender ele, que vai ter os mesmos princípios naturais, emocionais, psicológicos. É uma companheira criada por Deus. E disse o Senhor: não é bom que um homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Preste atenção. Essa ideia é uma ideia de Deus. Esse projeto é um projeto de Deus. Pastor, mas o porquê que tem dado errado? Dá errado quando o homem deixa de seguir o padrão de Deus. Eu sempre digo, a gente tem um defeito tão grande, principalmente no Brasil. Quem é que lê o manual de instruções quando você compra um equipamento? Duvido. Até carro zero vem com manual, não vem não? Quem é que lê? Bula de remédio, quem é que lê a bula do remédio? Eu até aconselho você não ler, porque se você ler o que tem ali, efeitos colaterais do paracetamol, parada cardíaca. A gente não tem costume de ler e entender as coisas. Por isso que o homem erra, ele não segue o padrão de Deus, acha que sabe, acha que entende, aí se quebra, se arrebenta. Mas a criação é de Deus, o propósito é de Deus. E se a gente fizer direitinho, como Deus está mandando, vai dar tudo certo. Vai ser bênção de Deus para nós. Pode aplaudir a Jesus. Se a gente fizer como está no manual, vai dar tudo certo. Por que que Deus tirou a mulher da costela? Alguém disse uma vez, um comentarista bíblico disse isso uma vez, inclusive viralizou, porque hoje em dia todo mundo fala. Não tirou da cabeça, não tirou da cabeça. Fala aí, irmão, você está com medo de falar. Não, vou deixar o irmão falar. Ele está com medo de falar. Por que que Deus não tirou a mulher da cabeça?
Fala aí, irmão. Eu sei que você está querendo falar, para não dominar ele. Tem irmão aí, fala, Deus, fala. Eu sabia que o Senhor ia falar nessa parte hoje. A mulher não foi tirada da cabeça porque ela não vai dominar o homem, mas também não foi tirada dos pés. Aí as irmãs que vai responder, por que não foi tirada dos pés? Para também não ser pisada, nem um extremo nem outro. Deus criou perfeito, não saiu da cabeça porque não é ela que vai dominar, não saiu dos pés porque também ela não foi feita para ser pisada. Esse assunto daria para falar 1 hora mais ou menos, mas hoje não vai dar. Por que que Deus tirou da costela? Costela está ao lado. Ela foi tirada do lado para ser igual ao homem. Igual no sentido como alguém que corresponde ao homem. É claro que existem diferenças fisiológicas, naturais, mas ela está num padrão, num aspecto divino, de valor igual. Não existe mais ou menos na relação homem e mulher, macho e fêmea. Foi tirada debaixo do braço, onde está a costela, para ser protegida, e foi tirada de perto do coração para ser amada. Eu sempre digo, tem irmão que não presta atenção, ele bate o pé para dizer, a Bíblia diz que a mulher tem que ser submissa ao homem. Tá certo, concordo contigo, varão. Mas o mesmo versículo que fala isso, fala também que o homem tem que amar a mulher como Cristo amou a igreja e por ela se deu. O mandamento do homem é muito mais difícil do que o mandamento da mulher. Você prestou atenção nisso? Amar a nossa esposa como Cristo amou a igreja e deu a vida por ela. Tem irmão que não dá um presente para a esposa, quanto menos vai dar vida. As irmãs estão querendo dar glória a Deus aí, mas estão se segurando. As irmãs estão querendo aplaudir, mas aí a irmã já pensou, é verdade, pastor, é verdade. Ele nunca me dá o cartão de crédito com a senha. Aí já pediu demais também, né? Aí você já, aí a gente dá a mão, você já quer logo o braço, né? Mas presta atenção, o mandamento de Deus é perfeito, e se isso for seguido vai dar certo. Qual é a mulher que não vai se submeter a um homem que ama ela como Cristo ama a igreja? Fala sério. Qual é a mulher que não vai se submeter a um homem, ou qual ela, estando com ele, se sente protegida, se sente valorizada? Qual vai ser a dificuldade dessa mulher se submeter a este homem? Nenhuma dificuldade. O padrão Deus já deu. Se a gente seguir direitinho, vai dar tudo certo. Vai dar certo se a gente seguir o modelo de Deus. E Adão reconhece isso. Adão reconhece o presente de Deus. Quando Adão recebe o presente na sua frente, imagina que primeiro ele levou um susto, né? E depois ele ficou feliz. E disse a Adão, esta é agora osso dos meus ossos, carne da minha carne. Adão reconhece que é um presente de Deus na sua vida. O livro de Provérbios vai nos dizer que aquele que tem uma esposa alcançou a benevolência do Senhor. É bênção de Deus. É bênção de Deus. Talvez algum irmão pensou, pastor, é que você não conhece a minha não. Deixa os detalhes para lá, né? Esses detalhes a gente trata tudinho no culto de casais. Você que não está vindo está perdendo, hein? Mas é uma bênção de Deus. É que alguma coisa não está errada, não está muito certo aí não. Como eu digo, alguma coisa aí está errado que não está certo. Porque se a gente fizer certo, vai dar certo. Ambos eram a imagem de Deus. É o que nós lemos, macho e fêmea, a imagem de Deus. Agora aquele homem que era a imagem de Deus, ele tem uma esposa também, que é a imagem de Deus. Se o esposo mantém os atributos de Deus na sua vida, e a esposa também é a imagem de Deus, então é claro que vai dar certo. Se ambos entendem que tem que amar, que tem que ser fiel, vai dar certo. Esse relacionamento criado por Deus era um relacionamento de complementariedade. Sabe o que é isso? Um completa o outro. Nada vem pronto não. A irmã deve estar pensando, pastor, eu acho que eu tive uma propaganda enganosa, porque ele vem cheio de defeito, ele vem faltando um monte de coisa. Não, não é que está faltando não. O que falta nele você tem que completar. O senhor é a mesma coisa. Puxa, pastor, eu acho que me lograram, hein?
o produto não é exatamente como eu pensava. Não, não é isso não. O que falta, um supre no outro. Eva supria o que faltava em Adão, e Adão supria em Eva. Foi Deus que fez o projeto desse jeito. Para quê? Para existir amor. Você acha que se fosse todo mundo anjinho, com a aureolinha na cabeça, ia precisar de amar? Ia precisar existir amor? Onde é que a Bíblia fala que os anjos amam? Agora eu coloquei uma pulga atrás da sua orelha, né? Pois amar é justamente isso, é esse relacionamento em que a gente conhece a pessoa, identifica algumas coisas nela, que às vezes a gente sabe que precisa ser melhorado, mas a gente decide amá-la mesmo assim e ajudá-la na sua dificuldade. Não é o que Jesus faz com a igreja? Não é o que Jesus faz com a igreja? Jesus escolheu uma igreja perfeita? Fala aí. Jesus escolheu uma igreja perfeita? A noiva que Jesus está esperando para casar com ela é uma noiva perfeita? Não, não é. Mas aquilo que a igreja tem de necessidade, o noivo supre, Jesus supre. Este é o padrão de Deus. Se você identifica alguma coisa no seu cônjuge, é o nosso dever ajudá-la a suprir aquela dificuldade. E ser o braço dele, o braço dela, para ela vencer aquilo que ela talvez ainda não aprendeu, não entendeu, não mudou. É claro que quando se fala de desvio de caráter, de conduta, aí é um pouco mais complicado. Mas a Bíblia fala que mesmo assim é possível reverter a situação. E a gente falou sobre isso no culto de casais de sábado. Mas presta atenção, Deus cria o homem e a mulher para um completar o outro. Não vem perfeito, não vem pronto. É melhorado a cada dia. Cada dia é aperfeiçoado. Eu posso dizer hoje, depois de 8 anos de casado com essa linda princesa, vou até destacar ela aqui, ó. Cada ano a minha vida é melhor com ela. Porque é uma questão de amadurecimento. A gente vai aprendendo, vai entendendo algumas coisas. Ainda mais eu que casei bem novinho, 21 anos. Mas a gente vai aprendendo, vai aprendendo, vai aprendendo, vai aprendendo, e vai crescendo e vai se completando a cada dia. Então esse é o propósito de Deus. Não vem pronto, é completado a partir do momento que a nossa consciência entende que isso é um ato de amor. O segundo tópico nos fala sobre o princípio de frutificar e multiplicar como propósito do casal. Presta atenção. Tudo que existe tem um propósito principal, ainda que possa ser utilizado de várias maneiras ou trazer vários benefícios. Tudo existe com um propósito principal. Por exemplo, hoje em dia os equipamentos de celular só falta fazer comida, né? Porque está fazendo de tudo os aparelhos de celular hoje. Mas o propósito principal é o quê? Se eu não estou enganado, ainda é para fazer ligação. Até o nome é telemóvel, né? Telefone móvel. Então o propósito principal de aparelho celular é fazer contato telefônico. Esse é o contato principal. Talvez tenha gente que nem sabia disso, né? Pois aqui você aprende. Para que serve um carro? Transporte. Levar você para algum lugar. O carro pode ter vários atrativos. Hoje em dia também carro é uma coisa que tem tantos acessórios. Você pode escolher o carro pela cor, pela potência, pelo conforto. Mas o propósito do carro é... Adianta ter um carro mais lindo do mundo que não anda? Adianta? Pastor, eu tenho um carro que ninguém tem. Só tem um problema, ele não anda. Então não adianta. Então tudo tem um propósito principal. Então é isso que eu estou falando. Casamento tem muitas bênçãos. Casamento tem muitas bênçãos. Que pena que a gente não tem tempo de falar de tudo. Mas tem também um propósito principal. E é isso que Deus fala em Gênesis 1:28. Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Existe uma responsabilidade de reproduzir e povoar. Preste atenção. Entre tudo aquilo que Deus proporcionou ao homem com a criação do casamento, o propósito principal era a multiplicação e o povoamento da terra. Até porque naquele tempo
Só tinha os dois. Então havia uma necessidade de que a terra fosse povoada. O propósito inicial de Deus ainda vale para os dias de hoje. O propósito de Deus principal no casamento é a reprodução. Não considerando algumas questões que envolvem infertilidade, impossibilidade de reprodução. Também não entrando no aspecto do planejamento familiar, que existem extremos que têm que ser observados e talvez não dá tempo de falar num culto como esse. Mas existem extremos e tudo que é extremo eu acho que tem que ser verificado. Antigamente tinha-se o extremo do multiplicar e povoar mesmo, né? Talvez os irmãos mais antigos dessa época que realmente era multiplicar e povoar. Hoje a terra já está povoada, não precisa multiplicar tanto. Ninguém entendeu, né? Mas tem alguns que não atingem o objetivo, eu penso. Mas presta atenção, o propósito de Deus principal é esse: a multiplicação da espécie. O nosso país já está entrando no mesmo problema dos países da Europa, que a população está diminuindo e envelhecendo. Porque antigamente tinha-se 5, 6, 7, 10 filhos. Hoje em dia, se passar de 2, 3, já vão dizer misericórdia demais. Mas presta atenção, hoje em dia se tem poucos filhos. E o que acontece? Quem vai ser a força de trabalho amanhã? Quem vai ser a igreja amanhã? Sabe por que os islâmicos mais crescem? Sabe por que eles mais crescem? Dá uma olhada quantos filhos eles têm. Para começar que eles têm 10, 15 mulheres. É claro que isso é errado. E filhos, 10, 20, 30, 40 filhos. Por aí eles já começam a multiplicação deles. Porque converter eles não convertem muito não, mas multiplicam-se pela reprodução. E hoje em dia os crentes já estão indo bem oposto, geralmente. É claro que é uma questão para se abordar com mais detalhes em outro momento. Mas como está na nossa aula, eu preciso falar sobre isso. O propósito de Deus para o casamento, para o matrimônio principal é a reprodução. Talvez tenha alguém murmurando aí, né? Tem coisas que é muito pessoal, né? Mas tem gente que murmura, né? O pastor está falando em reprodução, o filho dele está fazendo já 5 anos, não vem o segundo não. Me ajuda a orar para Deus me dar mais um filho, tá bom? Adão e Eva cumpriram o seu propósito. Adão e Eva cumpriram o seu propósito. Caim e Abel. Abel foi morto pelo seu irmão. Aí eles têm mais um filho por nome Sete. Família gerando família. 75 gerações de Sete até Jesus. Então presta atenção. Jesus é fruto de família. Família gera família. Este é o propósito de Deus. Boas famílias gerarão boas famílias. Alguém já disse que a família é a célula da sociedade. E isso é verdade. O reflexo que a gente vê hoje nada mais é do que uma família desestruturada. Os problemas hoje que a gente enxerga de monte na sociedade, nas comunidades em geral, no mundo como um todo, começa pela família. Porque onde tem família atrapalhada, vai ter gente atrapalhada. Onde tem família estruturada, vai ter cidadão estruturado. É assim que funciona. A igreja tem que ficar atenta com as famílias. Os crentes têm que ficar atentos com suas famílias. Os pais têm que ficar atentos com seus filhos. Eu falei sobre isso na meditação de domingo. Talvez alguém ouviu. Eu falei sobre isso. Eu sei que o assunto é muito longo. Eu já começo a olhar para aquele relógio e ficar desesperado. Mas existe uma responsabilidade de família que a gente como cristão tem que ter. De maneira que Paulo vai dizer que aquele que não cuidar da sua família negou a fé e é pior do que o incrédulo, pior do que o infiel. Então é realmente uma perca de tempo tamanha que você vai ser pior do que aquele que não conhece a Deus. Então os crentes são chamados a atenção a cuidar da família. Obreiro, dirigente, pastor, todo mundo. Somos chamados a olhar com mais atenção para a nossa família. Porque tem gente que é igual Naamã. Tem gente que é igual Naamã. É vitorioso fora de casa, dentro de casa é um derrotado. Tirou a armadura, ele se depara com a lepra. Presta atenção, temos que cuidar da nossa família. O diabo não está de brincadeira não. Tem crente que pensa que cuidar da família é só orar. É claro que orar é o mais importante. Não dá atenção para sua esposa para você ver. Não dá atenção para o seu esposo. Não dá atenção para o seu filho. Ele vai achar alguém para dar atenção para ele. Vai achar.
Na esquina ele vai achar alguém. Na escola ele vai achar alguém. Então presta atenção. É claro que o mais importante é orar. Mas presta atenção, eu falei no início desta aula que casamento e família é relacionamento. Então relacionamento é cuidado, é atenção. Presta atenção. A igreja de Jesus tem que cuidar da família. Quem é que vai ser essa igreja amanhã? Quem é que vai ser essa igreja amanhã? Quem é que vai ser o pastor daqui 30 anos? Se depender de mim, meu filho vai ser o próximo pastor. E se depender de você? Outro dia me falaram, Júlio, não dá para ter filho hoje em dia não, eu não quero ter não. Porque olha como está o mundo, e o mundo está perdido. Eu botar filho no mundo? Falei, seu egoísta. Olhando do jeito que o mundo está, eu quero ter muito filho. E minha esposa sabe que eu falo isso para ela, eu quero ter muito, gostaria de ter muito. Sabe por quê? Porque cada filho meu no mundo é um representante de Deus. Cada filho meu é uma arma na mão de Deus, é uma ferramenta na mão de Deus. O mundo está ruim, pois é aí que eu preciso colocar filho nesse mundo para fazer a diferença na geração dele. Quem é que vai cuidar? Quem é que vai fazer a diferença depois? Eu estou ficando velho, oh meu Deus. Aí já exagerei, né? Mas alguém vai ter que ser pastor daqui 40, 50 anos? Sim ou não? Sim. Então vamos cuidar da família. Tópico número 3. Uma só carne. A unidade do cônjuge. Presta atenção. O casamento foi criado antes do pecado. O padrão do casamento foi estabelecido antes do pecado. Casamento abençoado, casamento longe do pecado. Adão e Eva tinham ideais comuns. Por isso, não se envergonhavam do outro. Eles tinham os mesmos princípios. Totalmente afastado do pecado. Confidencialidade gera unidade. Unidade gera comunhão. Comunhão gera união. Reciprocidade. Mutualidade. Pastor, não conheço essa palavra, pois próximo culto traz o dicionário. Brincadeira. Tudo é sinônimo de comunhão, de entendimento. Presta atenção. Isso fazia com que eles se entendessem, porque a visão dos dois era a mesma. Ainda estavam longe do pecado, então eles conseguiam enxergar as coisas a partir do mesmo olhar. O que é que desfigura o casamento, se não a aceitação dos ideais malignos? Quando é que foi que começou a ter problema no meio das famílias? Foi depois que entrou o pecado. Presta atenção. Quase que tem um divórcio em Gênesis 3. Foi ou não foi? Adão e Eva tiveram um problema muito grave ali, né? Porque entrou o pecado. E onde entra o pecado, tudo estraga. No entanto que a Bíblia vai nos dizer que venerado seja o leito sem mácula. Porque onde entra a mácula é sujeira, coisa que não presta, pecado, estraga. Onde entra a individualidade, a independência, a infidelidade, prostituição, mentira, mágoa, vai destruir, não tem como. Não tem como a união continuar funcionando com essas coisas, não tem como, é pecado. O que destrói o homem é o pecado. O que destrói as famílias é o pecado. O que destrói casamentos é pecado. Talvez se for falar com o terapeuta familiar, né, um psicólogo, ele vai dizer, não, veja bem, não. Eu respeito o trabalho dos profissionais, mas eu como pastor, eu preciso falar o que a Bíblia diz. E a Bíblia é bem clara. O que desfigura aquilo que é bom, aquilo que é agradável, aquilo que é positivo, não é outra coisa senão o pecado. É o pecado que destrói o casamento, que destrói as famílias. É o pecado. É o pecado e ponto final. Para o casamento ser abençoado, precisamos observar o que está apresentado no modelo inicial. Já falei, Deus fez um modelo e entregou para a gente. De forma bastante breve e resumida, eu gostaria de apresentar para vocês aquilo que está também no nosso manual, no tópico número 3. Primeiro aspecto, Deus criou o casamento como uma união monogâmica. Sabe o que é isso?
um homem que tem uma mulher. Esse é o padrão de Deus. Deus cria um homem e uma mulher. Serão ambos uma só carne. Um homem e uma mulher. Qualquer coisa que passar fora disso, desfigura. É pecado. É essa pessoa que você tem, é essa pessoa que você casou. É um homem e uma mulher. O que passar disso é literalmente procedência maligna. Não cai no engano de Satanás. Não cai no engano de Satanás. Já viu aquele ditado? Parece que a grama do vizinho é mais verde. É engano do diabo. É engano do diabo. A bênção de Deus está dentro dos limites de Deus. Quer ser abençoado? Então fica no limite de Deus. Até porque a maior prova de masculinidade, deixa eu pegar agora para o lado dos homens, é ser fiel a uma única mulher. Quer mostrar que você é macho mesmo? Quer mostrar que você é macho? Homem, assim, homem, né? Então seja fiel à tua mulher. Isso é ser macho. É você dominar os teus sentimentos. É dominar os impulsos da sua carne. Isso é ser macho. Isso é ser macho. Pastor, não gostei. Posso fazer nada, eu estou só pregando a palavra de Deus. Isso é ser macho. Ser fiel à sua esposa. Isso é ser homem. Isso é ser homem. Ser fiel à sua mulher. Até porque já é comprovado pelos principais cientistas da área da família que a verdadeira satisfação só pode existir no relacionamento com a sua única mulher, sua única esposa. Só pode existir a verdadeira satisfação, presta atenção, quando existe a monogamia. Porque presta atenção, a pessoa que anda para lá e para cá, está entendendo o que eu estou falando, né? Nunca se satisfaz. Presta atenção, nunca satisfaz. É de galho em galho, de cerca em cerca. Nunca satisfaz. A verdadeira satisfação está no limite de Deus. Pastor, isso é muito forte, mas eu tenho que falar. É culto, doutrina. Eu tenho que ensinar a minha igreja. Eu tenho que ensinar o meu povo. Eu tenho que ensinar os jovens desta igreja. Outra observação de Deus. O casamento perfeito é o casamento heterossexual. Eu sei que isso é polêmico. Eu sei que isso é polêmico. Polêmico não para nós que conhecem a verdade. Mas você sabe como é que tá as coisas por aí. Estão querendo até incriminar a gente por conta disso. Mas eu não vou parar de falar que certas coisas é pecado. Não vou. Tem crente com medo aí. Pastor, mas é perigoso ser preso. O que eu vou fazer? Vou falar que pode? Vou falar que está certo? Não, eu não posso. O casamento ideal de Deus é casamento homem e mulher, Adão e Eva. Esse é o padrão de Deus, foi isso que Deus fez. Homem com homem não reproduz, mulher com mulher não reproduz. Este é o padrão de Deus. Em terceiro lugar, esta união é indissolúvel. O que Deus uniu, não separe o homem. Não tem segunda opção. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 10 e 11. Não vou ler os versículos, não dá tempo. Mas é indissolúvel. Presta atenção. Adão e Eva têm uma briga feia. Logo em Gênesis 3. Senhor, a mulher que o Senhor me deu aí e tal, ela fez o pecado e tal. É uma briga que está acontecendo ali. Por que Adão não separa de Eva? Adão poderia se indignar e falar: não quero mais saber de você, mulher, não tem jeito. Você não presta. Você fez o pecado, agora eu vou ter que trabalhar. Ele já trabalhava, mas não era do suor do trabalho que ele vivia. Por que Adão não deixou a Eva? Aqui em cima não vale responder, porque eu sei que vocês sabem. Por que Adão não deixou Eva? Por que Adão não deixou Eva? Fala aí. Fala aí atrás. Por que Adão não deixou a Eva? Você acha que não era vontade dele não, depois daquilo que ela fez? Depois de fazer ele pecar e ter que trabalhar duro, você acha que ele não ficou mordendo os dentes para querer separar da Eva? Por que ele não deixou Eva? Porque não tinha outra. É engraçado? É, muito engraçado. Mas você também não tem outra não, cidadão. Você também não tem outro não. É esse aí, do jeito que está. É esse aí mesmo.
não tem outro, não tem outra. O mundo diz que tem, mas Deus diz que não, é indissolúvel. O que Deus uniu não separa o homem. Uma carne só não pode ser dividida. Um é um número indivisível de forma natural. Você não divide um, não tem como. Se dividir, fica quebrado. A mesma coisa é divórcio. Se dividir, vai ficar quebrado. Deus fez um. Não tem outro. Pastor, mas já não é mais a mesma coisa do que quando era jovem. É essa aí, não tem outra, é indissolúvel. É indissolúvel, não tem separação. Deus não tolera, não aceita essa condição. E em último lugar, é uma união monossomática. Dois que se tornam um. Essa soma não é uma soma de adição, é uma soma de união. São dois que vão se tornar um. Não é um mais um que gera dois, é um mais um que gera um. É a soma que gera unidade monossomática. É um que se torna mais forte através da soma de mais um. Deus não criou dois, porque se fosse dois seria divisão. Poderia dividir. É dois que gera um, monossomático. Para a gente concluir, Adão não foi criado para viver isolado. Deus providenciou uma companheira com quem ele compartilhou seus sentimentos, afetos e afazeres. Um relacionamento pessoal que ele jamais teria com outra criatura no jardim. O relacionamento de Adão e Eva era um relacionamento que ele não teria e também não poderia ter com nenhuma outra criatura. É isso que existe no casamento. O que você tem no teu casamento, você não pode ter em nenhum outro lugar. O que Deus concedeu para Adão ter com Eva, ele não poderia ter em nenhum outro aspecto com nenhuma outra criatura. É restrito. E por fim, nós aprendemos que esposa e filhos são dádivas de Deus. São presentes de Deus. É bênçãos de Deus para a nossa vida. Eu não tenho dúvida alguma que eu sou agraciado por Deus, pela esposa que eu tenho e pelo meu filho. São dádivas de Deus, são bênçãos de Deus. Casamento é a bênção de Deus. Se a gente seguir o padrão de Deus, se a gente fizer do jeito que Ele está falando, vai ser bênção de Deus. E por fim, precisamos reconhecer a família como uma instituição divina, onde os desígnios e as direções para a família são retirados da palavra de Deus. O padrão está na palavra de Deus. É o que Deus disse, está falado. Nós não somos moldáveis aos costumes deste mundo. Nós somos guiados pela palavra de Deus. Vamos seguir o padrão perfeito de Deus e seremos abençoados. Nossa família será abençoada. Nosso casamento vai ser abençoado.